Muito bom dia, sexta-feira, dia 10/7, o nosso último dia dessa semana e da Academia do Foco. E hoje eu quero te convidar para uma reflexão muito profunda, que você abra o seu coração, a sua mente, para receber essa palavra de um amigo que tem descoberto mais sobre isso e tem sido libertador. Quero falar para você com imensa humildade e que você aproveite o que for bom para você e que reflita sobre o que você talvez não ache que seja tão verdadeiro, mas que de fato se abra para uma nova ideia. Eu não quero aqui impor nada em sua vida ou dizer o que é certo ou o que é errado para você fazer. Eu quero falar sobre o que eu tenho aprendido, o que eu tenho feito tem dado certo na minha vida. Espero que você tenha a capacidade de adaptar a minha fala, a minha experiência, a sua realidade e também transforme a sua vida em uma vida extraordinária. Eu quero começar contando uma história sobre uma mulher que estava precisando muito de ajuda e passando fome, passando dificuldade e não conseguia ajuda e pedindo às pessoas, sabe, se humilhando para poder ter o que te comer em casa. E um irmão da igreja, né, uma pessoa próxima a ela, fica sabendo dessa situação dela e essa pessoa ela tem um conhecido na rádio e pede pro radialista anunciar, né, que as pessoas a ajude, né, passando o endereço dela, o telefone, falando que quem pudesse ajudar, que a irmã estava passando, né, essa mulher estava passando dificuldade há muito tempo e que ela precisava muito de ajuda. E eis que o jornalista faz esse anúncio e uma pessoa espiritualmente ruim, vamos dizer assim, que se dizia um benfeitor do mal, do diabo, vou ser mais explícito, falou para um dos seus servos assim: enche uma carretinha de comida, de alimento para ela, de cesta básica, de roupa, pode pegar o dinheiro aqui do nosso da nossa instituição do mal aqui, vou dizer assim, para não taxar ninguém. Enche essa carretinha aí de comida e leva lá para ela. Só que aí o pessoal tá pedindo em nome de Jesus ajuda para essa mulher. Fala para ela que quem tá mandando esse alimento aí não é o Jesus dela não, não é o Deus dela não. Fala para ela que quem tá mandando esse alimento é o diabo. Fala para ela que é em nome do diabo que tá chegando toda essa comida lá para ela, esse sustento. E o servo do senhor do mal lá vai lá levar. E quando ela abre a porta, que ela vê aquela carretinha com comida, com roupa para os seus filhos, com tanta bênção, com tanta coisa boa, a primeira coisa que ela fala é: glória a Deus, obrigado, Senhor, por ter me ouvido, escutado as minhas preces. Eu nunca duvidei, eu nunca desisti de acreditar que o Senhor mandaria providência. Obrigado, Senhor. O servo sai do carro e fala assim: não agradece o Senhor não, o seu Senhor não, não agradece esse Jesus e não, porque quem mandou esse alimento aqui foi o diabo. Aí ela falou assim, ela riu, né? E falou assim: não, eu sei, porque o meu Deus, quando ele manda, até o diabo obedece. Então, a minha palavra para você hoje é de muita gratidão e felicidade que está aqui dentro do meu coração. É para te dizer que Deus vai mandar providência. Que o Deus que eu acredito, o Deus que eu confio, que eu tenho fé, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de providência. Ele manda o Filho dele para morrer por nós, para remir os seus pecados e para nos fazer ter fé, que não importa a batalha que nós estamos passando, Ele vai nos honrar, Ele vai ressuscitar os nossos sonhos. E aí eu quero ler a primeira palavra aqui de hoje,
primeiro trecho aqui de hoje, está em Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assim diz o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde eu os deportei, afirma o Senhor. Parece que muitas vezes não faz sentido. Pelo menos para mim, eu não sei para você, ficar falando de Deus, ficar falando de Jesus. Eu devo ter dado aula, olha, só em uma academia que eu dei aula, eu estou na área há 12 anos, só em uma academia que eu dei aula nós chegamos a ter 1.600 alunos. Na outra, a minha carteira passou de 1.000. Já dei aula na Alex Pharma, na Cifarma, para duas grandes indústrias. Então é muito, 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 muito provável que eu já tenha dado aula para mais. Só na quarentena foi mais de 500 pessoas para a Unicid, para Cruzeiro do Sul, para o IFG de Goiânia. Então, assim, jogando muito baixo, eu dei aula para mais de 5.000 pessoas. E em todas as vezes que eu vou dar aula, quem já é meu aluno sabe, eu pergunto se tem alguma pessoa que não acredita em Deus para eu moldar as minhas palavras, porque as minhas aulas é independente de religião, isso aqui é independente de religião. É um momento de sabedoria. Então, para mais de 5.000 pessoas, tranquilo, eu não encontrei nenhuma que não acreditasse em Deus. Só que eu não consigo pôr nos dedos de uma mão as pessoas que vivem isso de verdade. E que não só por linguagem, força de linguagem, sabe? Hábito de linguagem, de falar assim, graças a Deus, vai com Deus, Deus está no comando, Deus sabe todas as coisas. Só que falar é muito fácil, viver isso é o desafio. Como que eu falo que existe um Deus e eu não consigo conversar sobre Deus com outra pessoa? Como que eu testifico que ele existe na minha vida, só que ao anunciar as boas-vindas dele, para falar dele para outras pessoas, para viver isso no meu dia a dia, eu não consigo. Isso sempre me perturbou bastante, essa distância que existia para mim entre eu e esse Deus. Parece que eu não podia conversar sobre ele, seria conversar sobre a vida em Marte. Era algo que eu sei muito pouco, então eu não vou falar nada. Eu sei que ele existe, eu anuncio, eu falo vai com Deus, eu falo um monte de coisas que eu não vivo e que eu não acredito de fato. Porque se eu acreditasse, eu jamais permitiria continuar vivendo uma vida ridícula, mediana, ficar tocando a vida com a barriga. Porque se ele mandou o filho dele que morreu por nós para lavar nossos pecados, não são os meus pecados que me afastam de Deus, que me afastam de Jesus. Porque eu já fui lavado, eu já fui remido dos meus pecados. Olha a segunda palavra. Lucas 24, de 1 a 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Jesus é. E entretanto não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai entre os vivos, entre os mortos, aquele que está vivo? E abaixaram o rosto para o chão. Eles lhe disseram: Por que busca entre os mortos aquele que está vivo? Eu não sei o quanto isso mexe com você,
Eu não sei até quando você vai buscar entre os mortos aquele que está vivo. Eu não sei até quando você vai acreditar que seus sonhos morreram se ele está vivo. Eu não sei até quando você vai ficar olhando para o caixão enquanto você está vivo. Eu não sei o quanto você vai continuar tendo medo de morrer, sendo que seu maior medo deveria ser não viver. Eu não sei até quando você vai olhar para o seu casamento como se ele estivesse morto, se ele ainda vive. Eu não sei até quando você vai olhar para os seus filhos como se eles não tivessem vivos, como se eles estivessem mortos de fato, porque você não dá atenção para eles, se eles ainda estão vivos. Eu não sei o quanto você ainda vai continuar olhando para você como se você estivesse morto, se você ainda vive. Eu não sei até quando você vai olhar para um Deus, para um Jesus, como se ele estivesse morto, como se ele estivesse distante de você, como se ele não existisse aqui dentro de você, aqui do seu lado, intimamente, em todas as coisas que você faz, em tudo que você pensa. Eu não sei até quando esse Jesus, esse Deus ainda vai continuar morto para você. Se ele é o Deus vivo, se ele é o homem vivo, se ele é o Filho de Deus que desceu aqui na terra, em carne e osso, em completa humanidade, para te mostrar que os seus sonhos ainda não morreram. Eu estava aqui pensando em como explicar isso, né? Como explicar Jesus? Como explicar um homem humano, ó, com tanta humanidade, né? Ter tanto poder, por que Deus fez isso? Por que Deus mandou Jesus aqui? E aí eu fiquei caçando uma forma didática de explicar isso. Então, vamos lá. Kobe Bryant, do basquete, recém-falecido. Acho que Deus colocou no coração de algum homem criar o basquete, né? E aí, de tempos em tempos, Deus manda pessoas dentro do basquete para mostrar como é que faz. Porque ele põe a ideia no coração do homem, mas aparece uns ruins demais para jogar, e ele fala assim: ah, não, tem que falar tudo para esses humanos, né? Deus é um brincante, né? Ele pensa assim: tem que ensinar tudo para esses humanos. Eu dei a ideia do basquete para eles se divertir, mas eles é ruim demais, eles não sabem como fazer. Vou enviar o Kobe Bryant para ensinar que está tudo na mente, que se eles se permitirem, quiserem fazer da maneira certa e treinarem para isso, eles vão alcançar a excelência, e ele manda Kobe Bryant. Deus coloca no coração do homem a Fórmula 1. E aí aparece uns ruins demais. E ele fala assim: vou mandar o Ayrton Senna para ensinar eles como que faz. Vou mandar o Schumacher para ensinar eles como que faz. Vou mandar o Rubinho para ensinar eles como que não faz. Tô brincando. E eis que Deus faz a sua mais incrível criação, né? Ele deve ter ficado muito orgulhoso, assim como nós, quando temos uma ideia extraordinária, a gente fica sonhando com aquilo. Deus, nos planos dele de nos criar, né, deve ter ficado muito satisfeito com a ideia que ele teve de criar um humano, um homem, uma mulher, e criar todo esse sistema. E aí Deus, tenta ensinar esses seres humanos, né, o Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, ele tenta ensinar. E aí ele é severo muitas vezes. Ele queria que esses humanos vivessem pela obediência, pela autoridade que ele tinha sobre a terra. E aí ele manda pragas, dilúvio. Ele tenta de todas as formas controlar o humano, a sua ideia, né? E o que eu acho mais incrível é Deus também reconhecer algumas de seus desafios, né? Que é um desafio muito grande reger os humanos, né? Sabemos disso. E Deus, ele olha assim e fala assim: o que eu faço? Deus lá coçando a cabeça. Eu já mandei dilúvio, Nossa, eu não sei mais o que eu faço. O que eu faço para essas pessoas saberem que eu
Eles vão dominar sobre tudo, é tudo deles, eles não precisam ter guerra, eles não precisam de nada disso. O que que eu faço para mostrar como que faz para dirigir essa máquina? Mandou o Kobe Bryant para mostrar como que joga basquete, mandou o Ayrton Senna, mandou o Schumacher para mostrar como que faz na Fórmula 1. Aí Deus fala assim: vou mandar Jesus. Vou mandar Jesus para ensinar a eles como que faz com esse corpo, como que faz com esse espírito, como que faz com essa alma, como que faz com tudo isso, com essa genialidade que eu criei. Isso aqui é a coisa mais perfeita do mundo. Dessa cabeça aí, com trilhões de neurônios, pode sair todas as ideias, eles podem povoar outros mundos, eles podem criar foguetes, aviões, eles podem fazer tanta coisa. Só que a coisa mais importante que eles poderiam fazer, que é servir uns aos outros, amar uns aos outros, eles não sabem fazer, como eles são idiotas. Eles não estão sabendo usar a ideia que eu dei para eles, essa criação. Vai lá, Jesus, mostra para eles do que eles são capazes. Jesus vem. A nossa imagem, segundo a nossa semelhança, com toda a nossa humanidade, morreu para provar que era um homem como nós, que era humano, mas que com fé fazia milagres. Que todas as vezes que ele olhava para cima e anunciava em nome de Deus que isso acontecia. Porque, como diz em Gênesis 1:26, nós fomos feitos para dominar todas as coisas, para governar sobre todas as coisas. Para isso que serve isso aí, para isso que serve os seus olhos que estão me vendo agora, para isso que serve o seu ouvido que está me ouvindo agora, para dominar sobre todas as coisas, para dominar sobre a tempestade, mandar ela se calar e o vento se acalmar, para passar pelo deserto por todas as tentações, para carregar a sua cruz, porque a sua cruz é a distância exata entre você e o seu paraíso. A sua cruz é a distância exata entre você e os seus sonhos. Jesus carregou a sua própria cruz. E o que mostra ainda mais a humanidade de Jesus é que, na noite que antecedia a sua morte, ele fala para Deus assim: Deus, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim esse medo. Afaste de mim essa falta de fé que não vai dar certo. Eu sei do meu propósito, eu sei que você existe, eu sei que você me enviou, eu sei de tudo isso, mas meu coração está tremendo, meu coração está inquieto. Sabe o que ele está falando? Restaura a minha fé. Eu não preciso de força, Senhor. Eu não preciso de milagre, eu não preciso de nada, eu só preciso da minha fé renovada. Porque com a minha fé renovada eu vou crer que no terceiro dia aquela pedra estará removida e eu não vou estar mais no meu sepulcro, eu não vou estar mais no meu caixão, eu não vou estar mais morto. Em qual área da sua vida você precisa restaurar a sua fé para crer que não importa o tamanho da cruz que você está carregando, não importa quantas pedras estão chegando nas suas costas, não importa quantas vezes você está sendo esfaqueado, Deus já ressuscitou seus sonhos, amado. Seus sonhos vivem. Você vive. Até quando você vai aceitar essas mentiras? Até quando você vai escutar religiosos, vai escutar pessoas que usam da igreja para poder te dominar?
Até quando você não vai pegar a sua Bíblia, vai começar a ler e a ter o seu entendimento da Bíblia? Porque Deus ele vai conversar com você. Às vezes sim, ele usa outras pessoas para te falar o que você não quer ouvir. Porque no seu coração, no seu íntimo, eu tenho absoluta certeza que ele está conversando com você. Aí ele envia outras pessoas para te falar. Mas para de buscar lá fora o que está dentro de você. No documentário A Cabana e Seus Segredos, no Netflix, o documentário, tá? Não é o filme, não. O escritor do livro A Cabana, ele fala isso, ele fala que dentro de nós existe uma cabana. Muitos de nós temos condições, né, de vida, de família, de construir grandes castelos dentro de nós. Lugares onde nós gostamos de voltar ao nosso íntimo e visitar a nossa cabana. Mas a grande maioria de nós, a grande maioria, constrói cabanas, pequenas cabanas, no mais fundo interior, no mais íntimo nosso. Cabana onde a gente vai guardando lixo, vai guardando aquelas coisas que nós fizemos e não é legal, vai guardando os nossos pecados, vai escondendo de nós mesmos a nossa raiva, a nossa ira. É onde eu vou guardando todo o meu ódio, todo o meu rancor. É onde eu vou guardando o meu lixo, as coisas que não prestam em mim, eu ponho lá dentro da cabana, eu empurro lá para dentro. Porque o nosso maior medo de que as pessoas nos conheçam intimamente é que elas nos odeiem como nós nos odiamos. Nós temos medo que as pessoas nos conhecendo intimamente, elas vão descobrir aonde está a nossa cabana. Aonde é que a gente guarda a nossa podridão. Só que isso aí é tóxico, eu vou guardando isso lá dentro, só que ele vai fedendo o resto, ele vai perdendo. E aí nós guardamos isso lá no íntimo e vamos nos distanciando, correndo do nosso íntimo, do nosso ser. Nós vamos nos afastando disso, buscando uma perfeição que não é a exigência de Deus. Porque se fosse para ele exigir isso, ele não teria mandado Jesus e falado que ele já nos remiu dos nossos pecados. Vamos ler aqui, ó. Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Volta para mim, eu já te remi. Volta para mim, eu já lavei a sua cabana. Volta para mim, eu te conheço. Você não precisa ser perfeito para vir a mim. A porta do céu não vai se abrir para você só se você for perfeito, só se você não tiver pecado. Se arrependa, anuncie os teus pecados para Deus. Se confesse diante dele só. Eu fiz. E ele vai falar assim, está tudo bem. Foi eu que te fiz, eu não te fiz perfeito. Se fosse para te fazer perfeito, eu fazia. Se fosse para entrar dentro da sua cabeça e lavar a sua cabeça e começar do zero, eu faço. Se for para lavar a humanidade tudo de novo, eu faço. Só que dessa vez não. No Novo Testamento não. No Novo Testamento Deus ele quer você pelo amor, pela fé. No Velho Testamento ele quer você na obediência, na autoridade. Depois de Jesus ele mostra todo o seu amor entregando o filho dele e fala para você assim, ó, eu já te amo, agora chega. Eu não quero mais você perfeito. Estou mandando Jesus, ele vai ensinar para você como que você tem que fazer, ele vai deixar isso ao longo da história. Você que nasceu em 2020 vai saber disso, você que nasceu em 1989 vai saber de Jesus, vai saber da sua história, vai poder seguir o que ele ensinou. Então, a partir de agora, eu quero vocês por amor, e vocês têm o livre-arbítrio. Confia ou não confia em mim, tá tudo certo agora. Mas o reino do céu, ele é seu. Só que aí o diabo, os religiosos e... Nossa, dá até raiva falar isso. Eles ficam nos pressionando que
Ah, se eu tomei um gole de cerveja, eu não sou digno para Deus. Ah, se eu fumo cigarro, eu não sou digno para Deus. Ah, se eu fiz isso, eu não sou digno para Deus. Ah, se eu não deu o dízimo, a oferta, eu não sou digno para Deus. Ah, se eu fui mal educado, eu não sou digno para Deus, sabe? Fica essa pressão de que você tem que ser o perfeito digno. Sabe o que que isso te faz? Faz você afastar da sua cabana, faz você afastar o seu íntimo. E hoje é que eu quero te dizer, sabe aonde Jesus mora? Sabe aonde Deus mora? Dentro da sua cabana. Você só vai encontrar o Deus vivo, o Jesus, o homem vivo, essa energia poderosa. Você só vai encontrar quando você tiver coragem de parar de se afastar dos seus erros, de assumir a sua humanidade. Quando Jesus fala, Deus, afaste de mim esse cálice, não me deixe esquecer da minha humanidade. Não me deixe não querer sofrer a dor da carne. Não me faça olhar para esses homens e ter medo do que eles vão fazer comigo, que Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Sabe o que eu peço que você ore hoje? Deus, afaste de mim esse cálice. Não me faça perder a minha humanidade. Porque ao passo que eu quero ser perfeito, eu quero ser sem pecados, você está querendo ser Deus. E aí você afronta ele e se afasta dele. Assuma a sua humanidade. Assuma os seus erros. Você não é medido mais pelos seus erros. Você é filho de Deus. Quem é pai sabe. Se o seu filho erra com você, ele não deixa de ser seu filho. Muito pelo contrário, né? A gente vê tantos filhos aí, fazendo tantas coisas ruins e quando passa na TV a gente vê mãe e pai chorando, né? Lutando ainda pelos seus filhos. Pessoas de fato cometendo atrocidades e os pais e as mães não desistem deles. Você acha que Deus vai desistir de você por causa dos seus pecados? Volta para sua cabana. Vai lá limpar esse lixo. Para de correr dos seus pecados. Visita o seu mais íntimo, todo o seu ódio, todo o seu rancor. Libera perdão, se perdoe, limpa a cabana. Eu tenho certeza que você vai ter um encontro muito agradável com Deus. Em Apocalipse 1:5 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu não sei mais o que Deus precisa fazer, não. Ele fala para você assim, ó, você está salvo, você está salvo, você é meu filho, essa terra é sua, prospera, lidera sobre ela, tenha autoridade, tenha governo sobre todas as coisas, anuncia, faz milagre, faz tudo que Jesus fez, que Jesus é homem como você. Deus ele vai lá e te ensina, ele dá um manual, ele te dá a Bíblia, ele te dá um exemplo. Nossa, Deus é perfeito, né? Ele faz tudo e ele fala para você durante toda a Bíblia, eu lavei os seus pecados, por que você ainda insiste em querer ser um pecador? Vou melhorar isso aí, porque senão vai ficar confuso. Eu não estou falando por que você insiste em pecar. Desculpa, foda-se, peca, sabe, faz o que você quiser. Só que para de viver nessa condição de pecador, porque Jesus veio para te salvar. O que mais Deus precisa fazer para te provar que você está livre, que você é livre, que o reino do céu é seu, que a terra é sua. Até quando você vai procurar entre os mortos aquele que está vivo?